Tendo tirado o excesso de material na lixadeira, agora nós vamos utilizar o esquadro que está apoiado no dorso da faca para marcar onde nós vamos prender o guia de lima para fazer definitivamente o ricaço, aí utilizando limas, que fica muito mais preciso. Nós vamos prender a lâmina no guia de lima. Eu estou olhando bem por cima do guia para ter uma visão perfeita ali do alinhamento do risco que eu promovi com a face lateral do guia de lima. Aí aperta, não precisa apertar demais, né? Em excesso, para espanar um parafuso ou coisa semelhante. E aí eu vou trabalhar com o guia de lima preso no centro da morsa. Eu não prendo na beirada, eu prendo no centro que ele fica mais firme. E agora eu vou utilizar uma lima bastarda, que é uma lima grossa. E a face da lima que vai estar em contato com o guia de lima, ela foi lixada, na lixadeira mesmo. Quando eu pego uma lima nova, eu sempre passo ela na lixadeira para tirar as ranhuras daquele lado, que é justamente para não machucar o meu guia de lima, para que ele dure a vida toda. Então eu tiro de um lado só. Eu começo trabalhando com essa face que não come encostada no guia. E vou naturalmente fazendo o ricaço, removendo o material de cima para baixo. Um ponto importante é que a lima, ela só come quando você empurra, tá? Quando você puxar, ela não gasta. Por que eu estou falando isso? Para você não ficar despendendo força à toa. A força é só na ida mesmo. Você pode voltar ela em contato com a lâmina, não tem problema nenhum, não vai acontecer nada, não vai estragar nada. É importante fazer força só na ida. Olha só, agora eu vou pintar lá, ó, com uma caneta de retroprojetor. É uma canetinha. E é a mesma caneta que eu uso para riscar aço, para fazer as coisas. Esse procedimento eu não faço com frequência. Aliás, eu nunca faço. Mas eu estou fazendo para te ensinar. Eu pintei tudo de preto e aí eu vou limando e fica bem fácil de eu visualizar aonde minha lima está comendo, que é justamente na área onde eu vou remover a tinta da canetinha. Então esse é um recurso bem interessante. Tem tinta própria para traçagem, chama tinta para traçagem de aço. E você pode usar essa canetinha que eu acho mais prático. Eu tenho que tentar trabalhar sem chegar com a lima no dorso da faca. E tá sobrando um espaço ali. É o ideal. Um espaço ali de uns 2 milímetros ou 3 é bom. Então, se você observar na parte superior, próximo ao dorso, ainda tem uma faixa de tinta negra ali que eu não removi com a lima. E o ideal é que não remova. Vai acontecer de você eventualmente invadir essa área do dorso. Não tem problema, não precisa desesperar. Termina a operação, deixa o fio centralizado, depois você tira, volta para a lixadeira e corrige da forma que eu ensinei na aula anterior, colocando a faca, trabalhando com a faca sobre a mesa horizontal. Agora nós vamos trabalhar do outro lado. Vou utilizar também a face sem corte, em contato com o guia de lima. E aí vem a pergunta, professor, você nunca coloca o lado cortante em contato com o guia de lima? Sim, coloco, mas é a minoria do tempo. A grande parte do tempo eu trabalho só com face lisa, justamente para preservar o guia de lima. Depois, para dar aquela última ajustada, para ficar tudo niveladinho e bonito, aí sim eu vou dar uma invertida e vou colocar a outra face lateral que tem as ranhuras para eu trabalhar ali e fazer uma quina bem direitinha. Olha só, força só na ida. Para isso eu recomendo que você use no mínimo uma lima de 10 polegadas de comprimento. Se você conseguir trabalhar com uma de 12, melhor ainda. Você vai ter mais estabilidade, mais controle com relação ao ângulo da lima.
Quanto menor a lima, mais difícil de trabalhar. Eu já tive a oportunidade de encontrar limas de 14 polegadas para trabalhar. Era uma maravilha. Pena que não dura a vida inteira, porque não se acha fácil para comprar e elas são caras, bem caras. Professor, que lima eu compro? Que marca de lima? Você pode comprar Nicholson, se escreve Nicholson com CH, ou KF. Ambas as marcas são da mesma fabricante, ok? As duas marcas são ótimas. As limas de boa qualidade. No Brasil, somente essas, fabricadas aqui. Tem limas importadas de ótima qualidade, mas são difíceis de encontrar e normalmente são bem mais caras. Eu estou utilizando a própria quina do guia de lima para verificar se o meu fio está ficando centralizado. O ideal é que eu deixe ali mais ou menos 1 milímetro de espessura sobrando antes da têmpera. Agora eu troquei de lima, eu estou trabalhando com uma Mursa, que é uma lima de acabamento. E por que eu estou trocando? Para justamente fazer uma quininha ali do ricaço mais viva, mais bem acabada. E a mesma coisa, essa lima ocasionalmente é maior, ela tem 12 polegadas de comprimento. E note que eu trabalho fazendo força só na ida. Só o polegar na ponta lá, não preciso utilizar a mão inteira para fazer um pouco de pressão e você ter a possibilidade de remover mais material por passada. Professor, como é que a gente faz para encurtar o caminho e aprender a ficar bom na lima? Não tem como. Mas, se você se mantiver praticando frequentemente, a habilidade vem de forma absurdamente rápida. Um dos segredos da evolução técnica é a prática constante, ainda que seja por pouco tempo diário. E se você também não tem a possibilidade de trabalhar todo dia, não tem problema. Mas lembre-se que quanto mais frequente você ficar, mais proficiente você vai se tornar. Agora estou dando uma arrematada final do outro lado. A câmera já está posicionada para que você tenha noção do trabalho que eu faço com o corpo todo, né? E é razoavelmente simples. Praticando, você vai ficar craque bem rápido. Aparentemente está ok. Agora nós vamos checar e olhar justamente nas quinas do guia de lima. Importante que você solte. Olha lá, eu estou utilizando essa quina e a outra quina como referência para olhar lá o ricaço de um lado e do outro. Importante que você solte a faca somente quando tiver certeza de que está no centro, porque se não tiver, para você recolocar no ponto exato em que ela estava, é muito difícil. Vamos agora fazer o vazado. E para isso, eu vou utilizar a mesa vertical colocada à frente da lixa. Pontos importantes. Da usinagem que nós fizemos previamente na lixadeira, depois na lima, gerou, obviamente, um degrau. Que degrau é esse, professor? É o degrau entre o fio que já está fino e a parte da frente da faca, onde não está usinada, que eu estou trabalhando agora, que tem mais massa. Então ali gerou um degrau. Na frente está mais grosso, depois vem para trás, faz um degrau e vai para a parte que já está usinada a lima. É importante que você não extravase esse degrau para trás. Por quê? Porque se você apoiar uma parte em cima da parte mais alta
e outra parte embaixo, onde já está usinado, você vai produzir um sulco em ângulo e pode perder sua lâmina. O que eu faço, professor? É só usinar lá na frente primeiro, até deixar tudo mais ou menos nivelado. Aí sim eu vou começar a apoiar e correr a lâmina toda com relação à lixa. Outra informação importante: gosto de fazer vazado com lixa nova ou semi-nova, praticamente nova. Por que isso? Porque a lixa nova, ela corta com muito mais facilidade. As pontas do abrasivo estão muito agressivas. E isso faz com que a usinagem seja o mais precisa possível. Para que isso? Para que eu não precise fazer praticamente força nenhuma para desbastar e o meu desbaste saia o mais preciso possível. Ou seja, no nível técnico que eu estou hoje, eu prefiro trabalhar com mais velocidade, com mais abrasividade e com menos pressão. Note que os meus braços trabalham bem junto ao corpo, que é justamente para não ter oscilação. Eu fiz esse take para mostrar esse detalhe. Eu estou trabalhando bem encostado à lixadeira. Nesse ponto da usinagem, eu já tirei a luva. Por quê, professor? Porque quando eu estou muito pertinho da finalização, eu gosto de tirar a luva, diminuo um pouquinho a velocidade da lixadeira. Ademais, o grosso de material eu já tirei. Tá? E como eu tenho tranquilidade para não enfiar o dedo na lixadeira, eu gosto de fazer dessa forma, tá? Agora, no começo é bom que você esteja sempre munido de luvas, tá? Por uma questão de queimadura, porque o aço esquenta, por eventualmente escapar o dedo da lâmina e entrar na lixa. Se em algum momento você estiver usinando e sentir que aqueceu demais os seus dedos, que vai queimar, porque não queima de instantâneo, né? Não é um estalar de dedos. Não é assim que funciona. Você sente que está superaquecendo. Se você conseguir, enfia a mão dentro do balde com luva e tudo. Tá? É uma coisa que eu faço frequentemente. Percebi que passou a temperatura para mais ali, eu já coloco a mão dentro do balde e me preservo. Nesse momento, eu estou já aferindo com a própria luz da câmera, que é uma luz muito boa, se o alinhamento do fio está ok. Um ponto importante, aliás, dois. O primeiro ponto, sempre usine com o fio virado para cima. É a posição onde você vai ter mais possibilidade de enxergar as minúcias da usinagem que você está fazendo. Condicione-se a usinar desde o começo da carreira com as duas mãos, porque muito rapidamente você vai ficar tão bom com a mão esquerda quanto com a mão direita, a sua usinagem vai ficar muito mais precisa, você vai se tornar um cuteleiro muito mais completo. Então, sempre o fio virado para cima e sempre usinando com ambas as mãos. Um outro ponto, eu não toco ali a faca contra a lixa com força, tá? A faca está quase solta na minha mão, de modo que ao primeiro contato ela já se nivele totalmente. No começo, quando você começa a trabalhar com a lixadeira, ela é mais ou menos um bicho-papão. A gente tem medo o tempo todo de estar perdendo a usinagem e com certeza vai acontecer de você perder alguns trabalhos. Faz parte, não tem problema, eu perco trabalhos até hoje e não me estresso mais. Faz parte do ofício, tá? Mas quanto mais prática, melhor você vai ficar e mais rapidamente. Praticamente finalizada a usinagem do nosso vazado e ficou linda a faca. Muito bem, agora nós vamos marcar a parte de trás, utilizando o esquadro e o dorso, onde nós vamos fazer a usinagem para encaixe da guarda.
Tá feito lá, não medi o comprimento, faço a olho. Tudo isso nós vamos aferir depois que toda a lâmina estiver pronta. Aí estou tirando o excesso de material, onde vai ser o encosto da guarda, para sofrer o mínimo possível no momento em que eu tiver que trabalhar com a lima. Dando mais uma ajustada na espiga. Agora nós vamos prender no guia de lima, obedecendo aquele risco que eu fiz. Então eu estou com os olhos bem sobre a face do guia de lima para ficar tudo niveladinho. Confiro direitinho e prendo para poder trabalhar com a lima com tranquilidade. Agora eu gosto de prender na ponta da morsa, porque eu sou destro e eu prefiro trabalhar nessa posição. Então, primeiro eu vou tirar a área maior de encosto ali, onde vai encostar a nossa guarda. Estou usando uma lima bastarda, que é uma lima que come mais. E aí vem aquela questão que todo mundo tem problema, especialmente no começo da carreira. Professor, a minha guarda não encaixa perfeitamente, passa luz e etc. Fica com fresta. Então, preste bem atenção que eu vou te explicar agora quais são os problemas que ocasionam esse erro técnico. Primeiro, guia de lima ruim, de baixa qualidade, impreciso. Segundo, lima velha. Lima velha não serve para fazer esse tipo de coisa. Por quê? Tem que ser uma lima que está comendo muito para você fazer um corte bastante preciso, perfeitamente faceado na parte de trás, tá? Eu sempre começo com a lima bastarda. E depois, na finalização, eu faço com a lima mursa. Porque é uma lima que tira menos material, então ela tende a cortar mais, com mais precisão. Então eu faço uma quina melhor. Agora eu estou trabalhando na face lateral. Eu estou trabalhando ali, produzindo um cavado. Note que eu estou entrando com a lima ali. Então, primeiro eu faço todo o trabalho com uma bastarda. Depois que está nas dimensões que eu preciso, eu pego uma mursa e passo a mursa e refaço tudo. Só dou uma conferida, porque assim o ajuste fica melhor. Agora eu estou com uma lima mursa. E estou entrando ali e dando uma repassada no trabalho que eu havia feito com a bastarda. Isso vai me dar muito mais precisão de encaixe. Então, lembre, primeiro detalhe, guia de lima de péssima qualidade não tem como ficar bom. 2, limas novas. 3, comece pela lima bastarda, termine com a lima mursa. E 4, dê um degrau mínimo de 1 milímetro de cada lado da espiga, para ter uma face adequada de encosto na guarda. Olha só, estou repassando. Essa lima é a mursa, a lima mais fina, que corta com mais precisão. E olha só, agora eu começo a contornar a espiga. Eu já tirei desses 3 lados, o lado de lá, o lado da direita e o lado de cá, para você que está assistindo a aula. Então eu dou uma repassada em tudo, para justamente deixar tudo no mesmo nível, exatamente. Quando eu percebo que a lima já não está cortando aquelas coisas, eu não perco tempo, eu troco, para não ficar sofrendo, tendo que refazer um trabalho que poderia ter sido resolvido na primeira tentativa. Agora estou trabalhando do outro lado, que restou.
novamente com a lima bastarda, com a face de corte, contra a espiga. É legal que eu faça esse degrau com uma certa altura, para que depois eu possa trabalhar na lixadeira sem hipótese alguma, isso não pode acontecer, sem que eu toque o ricaço da lâmina. E eu vou ter que desbastar somente a espiga. Tocou o ricaço, eu vou ter que prender o guia de lima de novo e reajustar, porque aí já não dá mais ajuste adequado com a guarda. Agora eu já troquei de lima, estou dando aquela repassada com a mursa, que vai deixar o ajuste mais preciso. O adequado é que você não sopre para tirar o cavaco de aço. O adequado é que você pegue um pincel para remover. Olha só, agora eu estou dando toda a volta para o outro lado, né? Nós fizemos isso primeiramente do outro lado, agora estou fazendo do lado de cá, para você que está de frente para a tela. Então é a mesma coisa, mais uma repassada, para ficar tudo perfeitamente nivelado. Agora nós vamos para a lixadeira e eu vou fazer o desbaste das faces aí em paralelo das faces da espiga. E esse ajuste tem que ficar, essa espessura da espiga vai ter que ficar com, no máximo, a mesma espessura do cavado que nós fizemos com a lima, para poder encaixar a guarda e ficar direitinho. E eu estou utilizando a luva de raspa pelo fato dela suportar um pouco mais de temperatura. Eu estou pressionando ali, obviamente a espiga em atrito aquece muito. Não faça isso com a luva anticorte, especialmente porque na parte das digitais, ou seja, das pontas dos dedos, ela tem borracha. E essa borracha, além dela aquecer e estragar, ela vai te queimar mais do que qualquer coisa. Então, não faça. Nesse momento, nós vamos fazer o abaulado do dorso, que eu gosto muito de fazer nas facas de caça, porque o dorso é muito tocado durante o uso nas facas de caça, nas utilitárias, dependendo do projeto nas facas de campo também. Faça esse processo somente após ter estampado a sua marca. Por quê? Porque nós, marcando sob pressão, eu estou deslocando o material. Então, se eu tivesse deixado o meu dorso abaulado antes de estampar, eu ia ter que refazer o processo depois de estampar, porque eu jogo o material para cima. Tá? Eu estou utilizando ali uma lixa meia vida, daí para velha, para justamente não gastar de uma vez. E eu vou regulando ali a inclinação da lâmina com a mão. De vez em quando eu dou uma olhada lá por trás para ver se está uma curvatura uniforme do abaulado. E isso aí é com a mão bem solta. Aí eu já estou passando a 400, porque depois nós vamos fazer o finger grip, que é aquele recurso para aumentar a aderência do dedo polegar quando apoiado sobre o dorso da lâmina. É para justamente o dedo não escorregar. Uma posição muito utilizada de empunhadura, para que a lâmina fique em perfeitas condições. Agora eu estou utilizando uma lixa 220 e eu vou fazer o acabamento ali da parte de baixo. Na verdade, eu não estou preocupado ali com o acabamento. A questão é realmente deixar a linha de baixo do ricaço perfeitamente paralela com o dorso. E como é que eu faço para aferir isso? Eu pego o paquímetro
Porque as pinças de medição do paquímetro, elas são perfeitamente paralelas. Então é muito fácil de você checar isso. É só colocar o paquímetro ali, com uma pinça embaixo do ricaço e uma pinça na parte de cima do dorso e olhar contra a luz. E aí você vai conseguir ver facilmente se estiver passando luz. Obviamente você vai ter que gastar mais do lado contrário de onde estiver passando luz, para ficar perfeitamente paralelo. Eu nem uso o paquímetro para tirar essa medida, nem medir esse ricaço ainda. Nem a altura, nem o comprimento. É assim que eu gosto de trabalhar, não gosto de ficar me preocupando com medidas. E esse processo é para ficar bem alinhadinho. Agora nós vamos fazer o nosso finger grip. E aí eu posiciono a minha lâmina e prendo o guia de lima como se fosse a posição da guarda. Ou seja, eu vou prender pela espiga. Do ricaço para frente tá para fora. Eu já vi muita gente fazendo sem prender o guia de lima. E aí o finger grip acaba ficando enviesado, meio torto. Então eu recomendo que você faça isso. Aí é só encostar a lima e trabalhar variando o ângulo de forma a contemplar toda a curvatura do abaulado. Ou seja, eu inclino para frente, inclino para trás, vou tirando e vou checando, tendo sempre o guia de lima como referência de apoio. Uma pergunta muito frequente: professor, eu vou comprar uma lima desengrinado ou checkering file, que você pode encontrar em sites estrangeiros. Todo mundo pergunta, professor, 20 ou 30 linhas por polegada, tanto faz. Tanto faz, as duas ficam bonitas e produzem o efeito que a gente quer, que é aumentar a aderência do dedo polegar sobre a lâmina. Isso é um requisito de segurança, além do que eu acho que fica muito bonito logo à frente da guarda. Pois bem, vamos agora começar a confecção da nossa guarda. E eu tiro a medida máxima de largura da lâmina e acrescento para as facas de caça mais ou menos 6 ou 7 milímetros a mais do que a largura máxima da lâmina. Estou cortando com a esmerilhadeira um disco fino de corte, um deep cut. E agora eu vou dar uma nivelada nas duas faces maiores, que vão ser, respectivamente, a face frontal da guarda e a face de trás, que é a face de contato do material de cabo com a guarda. Eu vou lixar até tudo ficar bem lisinho, sem nenhuma protuberância, sem nenhuma depressão. E depois eu vou tirar as medidas com paquímetro dos 4 cantos para poder deixar tudo no mesmo nível. Isso já vai facilitar muito a finalização da usinagem da guarda, para que tudo fique muito simétrico, com ângulos idênticos e etc. Eu estou utilizando aí uma lixa 40, só utilizo o grão cerâmico das lixas grossas. Agora eu vou posicionar a minha guarda com relação à lâmina, especialmente a espiga, e vou marcar com a caneta o ponto mais alto e o ponto mais baixo da espiga para que eu possa furar. Importante medir aqui com o paquímetro, tá dando um pouco mais de 5 milímetros, tá dando um pouco menos de 5 milímetros a nossa espiga, né? Olha lá.
5 milímetros praticamente. E eu vou utilizar uma broca de 4.7. Eu sempre pego uma broca um pouquinho menor, tá? Para justamente chegar depois tudo isso à lima. E aí não acontecer eventualmente de fazer um buraco que fique maior do que o encosto da parte de trás do ricaço da lâmina. Eu estou utilizando aí uma broca de aço rápido. Posso utilizar um óleo lubrificante, um óleo de corte? Posso. Precisa? Não. É só respeitar a velocidade, a cadência normal de trabalho, tanto da broca quanto da furadeira. E o que eu devo fazer? Quando eu estiver furando, eu percebo quando a broca está apontando do outro lado, eu não preciso ficar olhando, dá para perceber no manípulo ali de avanço da profundidade. Agora, o que eu vou fazer? Eu fiz um furo de 4.7, estou medindo a espessura, está dando um pouco menos de 10 milímetros de espessura ali, um pouco menos de 1 centímetro. O que eu vou fazer? Eu vou virar do lado contrário, aonde os furos saíram, e vou trocar essa broca. Vou colocar uma broca de 1/4 de polegada, que dá 6,35, ou seja, eu vou fazer isso com uma broca 1,5 milímetro, 2 milímetros mais grossa do que a inicial. Eu vou fazer um furo no sentido inverso, sem que ele saia do outro lado. Como é que eu controlo isso? Eu meço e vou seguindo ali pela régua. Se você notar, a sua furadeira de bancada, ela tem uma régua ali em cima, bem na frente da máquina ali, acima do mandril. E aí é só seguir ali a régua e eu vou fazer um furo ali com mais ou menos 7, 8 milímetros de profundidade por trás dos outros furos. E aí vem a pergunta, para que isso, professor? É para minimizar o meu trabalho de lima, porque eu vou abrir só a lima. E você vai notar depois que é um trabalho razoavelmente fácil, tá? Dispensa totalmente a necessidade de comprar uma fresadora, uma furadeira fresadora para abrir guarda. Eu faço isso mais rápido do que se fosse fazer na furadeira, na fresadora. Por quê? Porque até aprender, ajustar, medir, pega a ferramenta, troca, pega a fresa, na mão eu já terminei faz tempo. E eu recomendo que você trabalhe à mão também. Não tem necessidade mesmo, porque uma máquina dessa, de razoável qualidade, custa uma grana preta. Pois bem, agora nós vamos interligar os furos. E, lembrando, só sobrou uma casquinha ali entre um e outro, porque nós entramos com uma broca maior por trás. Isso é justamente para facilitar e não ter que, já conseguir unir o primeiro ao segundo. É rapidinho. Estou utilizando ali uma lima agulha redonda. Já uni o segundo ao terceiro. Agora só partir para o último. Muita gente se apega muito na questão de equipamento, né? Pô, eu preciso ter uma fresadura. Não preciso. Material muito, muito caro. Vai ser utilizado muito pouco na sua oficina, especialmente se você trabalhar numa linha de cutelaria semelhante à que eu pratico. Eu não tenho utilidade nenhuma. Agora estou passando por uma lima chata, uma agulha chata. E eu vou tirar um pouquinho de material das bordas ali, até que caiba uma lima chata de 6 polegadas. Aí é muito mais rápido de abrir. Olha lá. Passou a nossa lima maior e agora é muito mais rápido. Você vai notar que no tempo que eu estou abrindo esse rasgo, se eu fosse fazer isso numa fresadora, nossa, demoraria muito mais tempo. Ainda que seja uma pessoa que tenha habilidade, proficiência com a fresadora. Porque até aprender, até medir, até aferir tudo direitinho. Aí troca a pinça, aí troca a fresa, aí vai dando passes. Os passes têm que ser
de 0,25 em 0,25 no máximo, para não arrebentar aí o corte da fresa. Enfim, acaba demorando demais. Eu cheguei a ter uma furadeira fresadora, comprei no embalo, né? A gente fica com vontade de ter o equipamento e depois você acaba caindo na real e vendo que não tem necessidade nenhuma, tá? Ó, eu vou experimentando a espiga para ver se entra e vou trabalhando conforme a necessidade. E já vamos resolver essa questão. Experimentar novamente. Aí colou, deu certo. Agora eu coloco a guarda vestida na espiga, né? E ponho ali a régua e faço um traço na sequência do ricaço, só para facilitar, para eu ter uma noção de alinhamento para o começo da usinagem, né? Para facilitar o ajuste de simetria de uma maneira mais ágil. Agora eu estou utilizando uma lixa 40 meia vida. E por que nesse momento eu estou utilizando uma meia vida? Justamente pelo fato de eu trabalhar pontualmente. Para fazer esse trabalho não dá para eu correr a extensão toda da lixa como eu fiz anteriormente. Eu trabalho mais pontualmente. E aí, se eu colocar uma lixa nova, eu vou escavar ela toda no centro e isso vai me dar dor de cabeça. Eu vou praticamente estragar uma lixa nova. Então eu pego sempre tenho algumas lixas meia vida e eu vou trabalhando em toda a volta. É importante que você se lembre de trabalhar com a guarda sempre pressionada contra a mesa de apoio, porque senão no momento em que você encostar na lixa, ela vai ter uma tendência natural de se inclinar e se desgastar num ângulo fora dos 90 graus, que é o ideal. E esse protocolo de molhar a peça e a ponta dos dedos, ou às vezes até a mão inteira, dependendo do que você está fazendo, com luva e tudo, ajuda bastante. Por que eu não estou utilizando luva de raspa? Porque ela tem a ponta dos dedos muito grosseiras e não vão me dar uma boa precisão de usinagem. Tendo ajustado quase que totalmente, e o que eu faço? Eu dou uma lixadinha só para remover aqueles riscos de referência. Agora eu vou utilizar a lâmina vestida na guarda como referência. Então agora eu não quero interferência de mais nada. Eu quero a face toda limpa, toda lisinha ali, para que fique mais fácil de eu visualizar quando eu encaixar o centro do fio, se está certinho no centro da guarda. Se não tiver, eu vou compensando, gastando mais de um lado, mais do outro, até que fique absolutamente simétrico. Note que eu vou aferir essa simetria quantas vezes forem necessárias. Não tem pressa. Eu vou checar, coloco a faca, tiro a faca quantas vezes for necessário para que fique realmente perfeitamente simétrico. Nós vamos ajustar a simetria da faca da ponta da lâmina para trás. Depois a lâmina vai servir de referência para eu fazer uma guarda simétrica e a guarda simétrica vai servir de referência para que eu faça um cabo simétrico. Agora eu vou medir a altura do ricaço. Não preciso necessariamente nem ler o paquímetro. Vou abrir meio milímetro a mais para ter uma margenzinha. Travei o meu paquímetro. Jogo para a parte de trás da guarda, onde eu vou fazer o sulco, onde vai se encaixar ali o dedo indicador. Coloco um punção, que é uma pontinha de aço, e dou uma batidinha muito sutil. Deu uma marcadinha ali, ó, bem sutil, que é mais do que suficiente para eu poder usinar e ter uma boa referência. Agora,
eu vou mostrar para você a facilidade, a versatilidade de uma lixadeira bem construída, né? Note que nós tínhamos o rolete maior para o lado de cá, ou seja, eu posso trabalhar em altíssima velocidade que a lixa não estoura nunca. E eu inverti agora e pus o rolete de 16 milímetros de diâmetro, onde nós vamos fazer o sulco do dedo indicador. 16 milímetros é uma medida que fica muito bonita a curvatura. Eu entro ali, ó, nesse ângulo primeiramente, então eu vou produzir primeiro um cavado. Eu nunca entro com ela de bico para evitar que a própria tração da lixa puxe a guarda para baixo e eu acabe gastando o ovalado ali e tenha que refazer, tá? Então eu coloco num ângulo bem agressivo para começar o sulco e depois sim, note que a partir de agora eu já estou com ela na posição praticamente normal de usinagem, ou com a face de contato da lâmina paralela à linha da mesa horizontal. E aí eu vou trabalhando aí. Aí você percebe como é importante ter uma máquina bem construída, né? Versátil. Você percebeu que essa troca de operações não durou segundos, diferente de ter que desligar a máquina, trocar braço, de ter que comprar um braço a mais, um acessório a mais. Isso acaba tomando mais espaço ou a necessidade de você ter 2 ou 3 máquinas para fazer a mesma coisa. E para que eu tenha certeza que a espessura esteja igual dos dois lados, né, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, quanto a questão das curvaturas. Olha lá, finalizada. Olha só a curvatura, como fica graciosa. E a espessura está direitinho. Já conferi. Nossa guarda está finalizada. Pois bem, tudo pronto. Lâmina pronta. Guarda pronta. E aí nós vamos fazer um estudo das medidas. Como nós combinamos, eu não medi nada durante o processo de confecção. Por quê? Porque eu não queria influenciar o meu senso estético por uma medida, por eu achar que tá ou que não tá legal. Eu gosto de fazer a faca. Se me agradar, beleza. Depois eu vou saber quanto tem de medida. Nós vamos fazer isso em 2 etapas. Primeiro aqui, lâmina na mão. Vou tirar algumas medições e te passar para que você tenha uma referência. Muito embora, obviamente, eu não queira que você se torne um clone. Muito ao contrário, eu quero que você desenvolva as suas próprias capacidades ao máximo. Mas eu quero te dar uma referência para que você possa nortear o seu trabalho. O comprimento da lâmina, 6 polegadas, exatamente. É um pouquinho maior do que eu faço normalmente. Geralmente minhas hunters tem entre 5 e 5,5 polegadas, tá? Essa estava forjada, estava com mais material, não tem razão nenhuma para eu tirar a ponta fora para ela ficar dentro desse parâmetro, mesmo porque não tem regra, tá? E aproveito já para te explicar uma coisa. Muitos copeleiros perguntam, professor, o ricaço entra na medida da lâmina? Sim, ricaço é parte da lâmina. A espessura da nossa lâmina, vamos medir aqui na parte mais grossa. Tá dando praticamente 1/4 de polegada, 6,3, 6,4, 1/4 de polegada. E aí, muita gente me pergunta, professor, mas eu posso fazer uma Hunter com 6 milímetros de espessura? Pode. O que influencia é aqui embaixo, né? O que vai fazer diferença é a geometria de fio. Se você vai deixar mais ou menos material pós-têmpera, tá? Deixar o fio mais robusto ou não. Mas nada impede que você tenha uma Hunter nessas medidas aqui de dorso. Agora vamos medir a parte mais larga do fio. Tá dando 41,5, a parte mais larga da lâmina, né? Tá dando 41,5. O ricaço tá dando menos de 13, tá dando meia polegada, tá dando exatamente, ó. E foi a olho, tá dando uns 12,7. É uma boa medida. Falei inicialmente, né, na parte de apresentação,
que eu preferia sempre manter os meus escassos entre 12 e 13. Fiz a olho e acabou com 12,7. É uma medida que eu gosto. Eu não gosto de caço muito comprido. Acho que deixa a lâmina com aspecto de pescoçuda. Ela fica esquisita. O olho enrosca ali, não fica legal. Vamos analisar aqui a altura dela. A altura do meu recaço está dando 27 milímetros. Tá? Isso vai dar um cabo bem bacana. A título de curiosidade, né? Nós tínhamos medido aqui a nossa espiga. Ela está dando 5 milímetros. Então, na verdade, não está dando 1 milímetro de sobra de cada lado. Está dando menos, porque a lâmina deu 6,4. Vamos olhar aqui o fio. Está dando um tiquinho, uma rapinha mais do que 1 milímetro. Tá praticamente 1 milímetro. A título de curiosidade, isso é irrelevante, tá? Eu falei que a nossa espiga estava dando 9, está dando quase 11, né? Tá? Não precisa ser desse tamanho. Depois de colocar da guarda, nós vamos ter aqui para dentro do cabo 9,7. É muito, muito mais do que suficiente. Pode até ser que eu remova um pouco aqui para fazer o trabalho depois e a faca ficar um pouquinho mais leve, tá? Vamos dar uma analisada na guarda. Aqui você vê perfeitamente a guarda. O que eu mencionei a respeito de espessura, né, de simetria, essa espessura da direita está exatamente igual à espessura da esquerda. É uma coisa que tem que se observar, tá? É comum a gente ver a usinagem sair enviesada, mais para um lado que para o outro. Nós temos aqui (14 milímetros, um pouco menos de 14 de espessura. Provavelmente eu vou finalizar essa faca com cabo de marfim de mamute, então é legal 14, porque as talas geralmente não tem muito mais do que 8, 9, 10 milímetros, então eu tenho uma margenzinha pequena para poder trabalhar aí, tá? Então ela tem 14. Aqui, obviamente, está na mesma medida, está um pouquinho maior, porque eu gosto de deixar um pouquinho maior. Lembrando que eu ainda tenho que fazer acabamento aqui e acabamento aqui. Isso vai reduzir essas medidas, né? Essa medida vai ficar menor depois que eu der acabamento. E a largura dela aqui está dando, a espessura, na verdade, está dando 9,6. Para uma faca nessas dimensões eu acho legal. Para uma faca menor é legal em torno de 8, 9 no máximo. E o comprimento total dela está dando 48,5. Então, sem querer, acabou dando certo. Por quê? Eu falei daquela regrinha aqui que eu uso normalmente, tá? Não é a regra absoluta. Eu tenho aqui, ó, 41,5 para 48,5. Eu tenho 7 milímetros a mais. Então, em torno de 6 ou 7 milímetros a mais do que a largura máxima da minha lâmina é a medida que eu uso para fazer a guarda de uma faca de caça. Esteticamente fica mais equilibrado. Olha só como o finger grip ficou bacana. Comentários a respeito da parte da marcação, né? Perguntas, né? Professor, lado direito, lado esquerdo, tanto faz, vai do seu gosto. Por que eu marco do lado direito? Porque a maioria das pessoas é destra. E um destro posiciona a faca sempre assim na mesa. Ou seja, a maior parte das vezes que uma pessoa pegar uma faca minha, ela vai ser colocada na mesa com a marca virada para cima, tá? Bobagem? Talvez não, mas vai ter que escolher um dos lados e aí fica a critério. Eu acho que a maioria dos coteleiros estampa do outro lado. Olha aqui, ó, ficou bem alinhado, né? Um detalhe importante, se você estampar muito próximo do dorso, vai deformar demais, tá? Então eu vou
até tirar essa medida aqui para que você tenha uma referência da distância que eu estampei do dorso. Ó, tô dando 4 milímetros, considerando que a gente usinou o abaulado, né? Mais ou menos 4 milímetros, 3,5 do dorso, do topo da letra para o dorso. Se jogar muito para cima vai deformar demais o nosso dorso, tá? Dá para ver também que a usinagem ficou bem nivelado, ficou bacana. Aqui nós temos um detalhezinho, ó, uma interface de caldeamento. Dá para ver aqui, ó, aproveitando a oportunidade. Pô, professor, tem que jogar fora a minha guarda depois de pronta, que apareceu essa interfacezinha. Não, pode finalizar, não vai ter problema nenhum. Aqui também é uma interface, ó. Isso nada vai interferir e vai ficar perfeito depois de finalizado. Você não vai nem saber onde ela está mais. Ricaço, né? Com uma divisão equidistante aqui, é importante isso, né? Se bem que se tivesse uma assimetria aqui não teria problema, isso vai ser reajustado depois da têmpera, né? Dou uma passadinha de lima aqui novamente. E agora nós vamos fazer uma outra análise com ela apoiada sobre uma prancheta quadriculada.